como que a gente pode ver? Tudo que é de boa fama, né? Então, vamos pensar assim, literalmente, tá? Então, eu confesso assim que eu não analisei friamente esse aqui. Se eu pegasse na questão do Strongs, vamos ver pelo original, né? Então, pelo original fala assim, né? Tudo que soa bem, tudo que profere palavras de presságio, que fala, né? Profere palavras que soa bem, profere palavras de presságio, tipo antecipação, né? Fama, né? Uma pessoa famosa, né? Pessoa famosa. Uma pessoa de destaque, né? Que é bem vista pelas pessoas. Fica fácil de perceber com essa base que você falou, uma pessoa famosa. Quantos famosos hoje têm nos decepcionado? É de boa fama? Por quê? Porque ela representa um artista, ela representa um personagem em um filme, em uma novela, e nós o admiramos por isso. Mas, na verdade, quando vem uma situação pela qual estamos passando, ela se mostra totalmente adversa àquilo que a gente acredita que é justo. Aquela fama faz dela uma pessoa injusta, né? Se é realmente uma fama boa, né? Boa fama. Tem que ser, não é uma boa fama, é uma fama. Uma fama não é boa, né? É verdade. Então, assim, é um bom parâmetro, né? Então, é como se a fama fosse neutra, ela pode ser boa, pode ser ruim, né? Então tem que buscar aquilo que é boa fama. A fama como caráter. Caráter, tudo a ver mesmo. Caráter. Né? Pessoa respeitada. Né? Um caráter. Então tem uma fama de gente boa. Uma boa índole. Valores, né? Valores. Nesse sentido. E não famosa. Famosa é outra coisa. Acho que podemos ver, assim, questão de ser exemplo, né? Uhum. De ser exemplo. Mas não é por isso, porque quando essa pessoa que a gente entende ela como famosa, porque ela se destaca em uma TV, uma mídia, uma grande mídia, eu digo assim, aquilo que a gente admira ela e acha que ela é de bom caráter, é por causa do personagem que ela fez. E nós o admiramos por aquilo, né? Por aquilo que a tornou famosa. Mas quando a gente vai ver o caráter dela, não tem nada a ver com aquele personagem. Verdade. Essa comparação que eu coloquei em relação da fama com o caráter da pessoa. Exatamente. Eu acho que é legal, assim, realmente a gente considerar a pessoa famosa aquilo realmente que tem caráter, que é um bom exemplo a ser seguido, né? Então, realmente pensar justamente nisso, né? Depois lá, se alguma virtude há, né? Uma vez eu vi um estudo sobre virtude que eu achei muito interessante. Né? O que é virtude? Uma pessoa virtuosa, né? Acho que aqui entra a questão de valores, né? Mas eu vi uma definição uma vez que fala que a virtude, ela é a própria essência de Deus, né? Eu manifestar a própria natureza de Deus, né? Então, eu sou uma pessoa virtuosa, eu manifesto Deus, eu manifesto a natureza de Deus, né? É o que o Pai está hoje fazendo com a gente, né? Em Cristo, né? Como eu tenho falado, né? Como que eu vejo Cristo? Eu vejo Cristo através de cada um de vocês, né? Então, assim que eu vou ver Cristo. Quer dizer, então a gente conseguir manifestar a virtude do Pai, né? A gente manifestar aquilo que o Pai né? Os valores, aquilo que o Pai tem trabalhado na vida da gente. A gente irradiar essa luz do Pai, irradiar né? Esses valores que Ele tem trazido em nós, né? Então eu consegui olhar realmente ter essa consciência, né, pensar em virtude, pensar nisso, né, aquilo que o Pai é, né, eu manifestar o que o Pai realmente tem feito, né, na nossa vida. Amém. Depois, se algum louvor existe, né, se algum louvor existe, até interessante, né, e se, né, porque o se, né, porque o se que ele está colocando aqui, né, e se algum louvor existe, o que ele quis dizer com essa condicional aí, né, por quê, né? Será que Paulo tinha alguma dúvida dessa questão?
É uma coisa que a gente tá pensando aí. Acho que talvez seja justamente mais para aquele jogo de palavras, que Paulo era muito bom nisso, né? E até Pedro falava Paulo falava muito difícil, né? Muitas vezes era difícil entender. E realmente, né, ele joga certas coisas que muita gente não entende. Mas tem certeza que ele não colocou isso aqui à toa, né? Mas tem eu não sei quem disse uma vez, um pensamento que diz assim, né? Quando você não tiver como falar alguma coisa, cante, né? Como se conseguir falar, cante. Então, assim, o louvor muitas vezes expressa algo que a gente não consegue falar, né? Então, se a gente tem uma dificuldade de falar alguma coisa, a gente tem visto isso muito nos cantos da Sara, né? A gente tem procurado adorar o Pai através do louvor, né? Que o louvor muitas vezes exprime aquilo que a nossa alma não consegue exprimir, né? Então, esse louvor acho que tem esse papel importante na vida da gente, né? De fazer a gente expressar realmente o próprio coração do Pai, né? Através da fala, né? Então, o Espírito acho que fala através da gente quando a gente ouve, quando a gente canta, né? Aí, depois ele finaliza, seja isso que o vosso pensamento. Quer dizer, então, assim, são várias coisas que a gente viu no mesmo texto, né, que traz vários princípios tremendos para a gente aí, né? Então, acho que é importante a gente estar realmente parando, né, para meditar e pensar em cada palavra dessa aí, que expressa realmente muita coisa e tem muito ensinamentos para nós, né? E no 9, só para fechar, ele resume bem, né? O que aprendeste, recebeste, vistes e ouviste em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco, né? Então, não apenas pensar, né? Mas pôr esse pensamento em prática, né? Então, isso que eu estou falando, né? Pense nisso, mas faça esse pensamento ser gerado dentro de vocês e dar à luz, né? Lá em Tiago fala, né, como que surge o pecado? A gente tem uma cobiça e a cobiça a gente vai gerando aquela cobiça na nossa mente até que ela dê a luz ao pecado. Quer dizer, então existe uma gestação e ela dá a luz e eu pratico o pecado. Então acho que a mesma coisa no bem, né? Quer dizer, eu vou pensando coisas boas e aquilo vai passar por um processo de gestação, né? Na minha mente até ser dada a luz e eu, né? Dê a luz a essa coisa boa, né? Ela vira prática na nossa vida. Então, aquilo que o Salomão fala também, o que a gente pensa é o que a gente é, né? Então, se eu consigo pensar realmente tudo isso que o Paulo está falando, eu vou ser isso, né? Então, a gente vai ser aquilo que a gente pensa. Então, que o nosso pensamento somente seja isso, né? Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, né? Que haja um louvor constante nessa vida, né? Formando o nosso pensamento. Amém. Glória ao Pai por essa Amém, palavra. Paulo. E aí acrescenta mais um versículo aí, então. Uhum. 2 Pedro 3:18. Antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Amém. Fantástico esse texto, que é exatamente isso. Paulo nos exorta a respeito dessas virtudes, né? Vamos colocar assim, atributos, que ele questiona se há virtude nisso, e se há louvor nisso pensar. Ele nos chama para essa percepção, e esse versículo agora que o irmão Manuel trouxe é exatamente isso. Eu creio que é o caminho que estamos trilhando no momento. Conhecer a Cristo Jesus. Por isso que a proposta de João Paulo foi muito fantástica, Paula. Que é exatamente isso, né? A gente parar para dar um foco maior na questão da ressurreição. No momento em que Cristo ressurgiu e antes da sua ascensão. O que é que ficou para nós? Ora, ele já havia dito lá na cruz, está consumado. Mas aí passou um silêncio por 3 dias, 3 noites, e aí veio a ressurreição. Então, é nesse momento agora, que é um momento novo. Achei fantástico quando Paulo comentou com o Ronaldo, e é bom que ele mesmo me incomodou para estudar, para analisar, para pesquisar esses textos e lê-los.
Então, é o conhecer Jesus Cristo. Amém. E a gente tem que usar estratégias, né, para conhecê-lo mais. Amém. E vamos, através das Escrituras, buscar isso, e eu creio que no nosso dia a dia, para melhorar a nossa percepção daquilo que nós buscamos alcançar. Eu creio que já é uma possibilidade, né? É algo muito bom. Amém. Acho que a gente tem conhecido bastante, né? Acho que podemos dizer que o conhecimento que a gente tem hoje é muito maior do que a gente tinha, né? Amém, verdade. Alguns anos atrás, né? Mas tenho certeza que ainda tem muito a conhecer, né? Com certeza. Essa busca tem que continuar. Com certeza. É o que aconteceu comigo, é a folhinha de papel, né? O primeiro papel e o segundo papel, né? Se a gente for comparar como é que a gente era 4 anos atrás e como é que a gente é hoje, não tem nem comparação, né? Verdade. As revelações que vieram, que não só vieram, que nós estamos andando nelas, né? Uhum. Porque é como você falou, Paulo, não adianta só as revelações vir e a gente escutar, mas andarmos naquilo que estamos escutando, né? Amém. Colocarmos em prática, vivermos isso aí. Essa é a diferença, esse é o diferencial, né? Porque essa revelação do corpo de Cristo é sensacional, isso aí é fantástico, é a chave, né? Amém. Sim. A unidade, a nossa unidade, que vai fazer com que as coisas aconteçam, né? Com que esse corpo se manifeste, né? Com que o cabeça realmente seja glorificado e exaltado, né? Cristo Muito Jesus. excelente, né? É. Amém. E esse arremate é importante, né? Para mim, é uma das orientações que nós estamos recebendo no corpo de Cristo, que é esse crescimento, né? E aí o Pedro fala, crescei-vos na graça e no conhecimento. Aí ele cita três pontinhos aí interessantes, né? Na graça do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. É interessante pensar nisso. Né? Essas quatro fases aí do ministério de Cristo. Amém. É interessante, eu penso que uma das coisas importantes que aconteceu foi a gente ter a convicção, né, do nosso DNA, de quem nós pertencemos, de onde nós viemos, né? Isso é interessante a gente prestar atenção nisso, porque você ter certeza de quem é o seu pai, a quem você se originou, não é? Todos nós tivemos um pai, né? Eu tive meu pai, você, Anselmo, teve o seu, o Paulo teve o seu, o Paulo Henrique também teve o dele. Cada um de nós tivemos um pai. E a gente sabia o nome dele, né? Mas, no corpo de Cristo, todos nós temos um mesmo pai, né? E do qual nos originou. Né? Então, nós temos esse DNA que nós confessamos ele. O meu pai. Aquilo que Jesus falou, o meu pai, né, que me enviou. Então, ele estava falando da certeza de quem era ele, de onde ele se originou. Então, o corpo de Cristo, hoje, na verdade, ele está se originando de um verdadeiro pai, de um único pai. Amém. Então, se nós somos Elohims, né? Elohims, ele cria pela palavra, né? Então, nós já declaramos isso, né? Haja essa manifestação dessa sabedoria divina em cada um de nós, né? Haja um aprendizado maior a respeito de Cristo, a respeito da sua palavra, a respeito da vida que nós temos em Cristo, da nossa consciência, né, como membros desse corpo, né? Declaramos isso, né? Uma intimidade com o Pai, uma intimidade com Cristo Jesus, uma intimidade entre nós como corpo, declaro saúde para cada um de nós, haja sabedoria para nós sabermos apertarmos o botão certo ali, né? Da nossa vida plena com Cristo, né? Haja saúde do corpo, haja discernimento espiritual, haja maturidade, haja
uma consciência do propósito divino para cada um de nós. Amém? Amém. Tchau. Semana abençoada a Amém. todos. Amém. Boa noite.